Nessa última aula do curso PlaySQL, a gente vai ver o comando união. Para exemplificar o uso do comando union, a gente vai usar aquela mesma tabela que foi importada no módulo 4, que é a tabela clientes. Bora lá para o pgadmin para você entender na prática como esse comando funciona. Eu tenho aqui uma consulta simples, né? Select asterisco from clientes, onde estado igual a Rio de Janeiro. Eu também tenho aqui uma outra consulta, só que no caso o estado de São Paulo. Então trouxe 3 registros e o Rio de Janeiro trouxe um registro. Uma forma que você já viu para trazer os registros de Rio e São Paulo seria usar o comando in. E eu coloco aqui Rio, RJ e SP. Então apareceu aqui, né, um registro do Rio de Janeiro e 3 de São Paulo. Acontece que às vezes é comum a gente ter esse tipo de consulta envolvendo tabelas diferentes. Eu já trabalhei na Oi, na época era Telemar, e lá, por ter uma quantidade muito grande de clientes, existiam tabelas separadas por estado, por exemplo. Então eu tinha asterisco from clientes do Rio de Janeiro, clientes de São Paulo, por exemplo. Então, quando a gente precisava fazer um relatório único, a gente não podia usar esse estado in porque eram tabelas diferentes. Então, o que a gente fazia, a gente usava esse comando de união, que é o union. Então, eu vou te mostrar aqui na prática como funciona. Ele é bem simples. Então, onde estado igual a... No caso aqui, a gente tem uma mesma tabela, mas esse union seria mais recomendado ser usado em caso de tabelas diferentes, né, com mesmos tipos de dados. Mas aqui a gente vai usar a mesma tabela só para exemplificar. Então eu tenho aqui de Rio de Janeiro e tenho aqui de São Paulo. Eu tentei executar, mas não funcionou porque eu precisaria, né, colocar ponto e vírgula para conseguir executar os dois. Só que o pgadmin só me mostra a última consulta. Então, como eu vou fazer a junção dessas duas consultas? Aí eu vou usar o comando union. Union, no caso. Então, eu estou falando que eu vou unir, né, os resultados, as linhas, os registros dessa consulta com essa consulta daqui de baixo. Agora vamos executar aqui e ver o resultado. Veja que só mostrou os registros de São Paulo. Isso acontece porque o pgadmin ele considera a seleção. Então eu selecionei, tá vendo? Eu selecionei essa consulta aqui. Então ele executou só a consulta de São Paulo. Se eu selecionar, ele vai mostrar apenas Rio de Janeiro. Então, para executar essa consulta completa, eu preciso desmarcar aqui, senão não vai dar certo. Então agora vai aparecer Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo. E eu poderia fazer união até com mais tabelas. Então posso copiar e colar aqui. Vamos colocar Minas Gerais, por exemplo. Então agora me mostrou Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá ok? Bem, era isso que eu tinha para trazer nessa última aula do nosso curso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Nos vemos em breve. Grande abraço e tchau.